Então, qual que é o assunto do vídeo de hoje? Quero continuar tratando sobre gramática funcionalista, que é uma das quatro blocos linguísticos, vamos dizer assim, para entender a gramática. Basicamente, existem quatro blocos, né? Ou seja, a língua como um conjunto de produtos estruturados, que é a gramática descritiva, língua como um conjunto de processos estruturantes, que é a gramática funcionalista, língua como um conjunto de produtos e processos em mudança, que é conhecida como gramática histórica, e língua como um conjunto de usos bons, ou seja, a gramática prescritiva. E cada um destes grupos ou blocos linguísticos sobre a gramática traz definições e conceitos diferentes, por exemplo, sobre postulados de cada uma dessas gramáticas, mas principalmente sobre seus procedimentos metodológicos, bem como definições do que seja fonema, do que seja a sílaba, do que seja morfema, do que seja a palavra, do que seja o sintagma, do que seja a sentença, entre outras situações. Então, por isso que é importante tentar compreender, tentar pelo menos, como linguista, qualquer pessoa que se interesse por linguística, tentar compreender as perspectivas que tem sobre gramática. Não existe uma única, claro, existe uma que ela é a que domina, né? Que geralmente é a gramática prescritiva ou a gramática normativa, mas existem outras possibilidades, como gramática descritiva, funcionalista, ou então essa histórica também, que parece ser bem interessante quando eu chegar nela. Então, no vídeo de hoje, quero tratar um pouco mais sobre gramática funcionalista, ainda nos primeiros textos de introdução. A gramática funcionalista, que basicamente compreende os fenômenos linguísticos e a gramática em si como cumpridora de uma função. E essa função ela não é especificamente social, na verdade ela é uma expressão de ideia, como eu já tratei em vídeos anteriores, né? Deixa eu ver se eu encontro até essa citação aqui, se é que eu vou encontrar agora, pode ser que eu não encontre, né? Ó, antes de ser para a comunicação, a linguagem é para a elaboração, antes de ser mensagem, a linguagem é a construção do pensamento. Então é aquilo do íntimo do ser, né? Vinculado a sentimentos, ideias e emoções. Então a linguagem funcionalista tem isso, tem essa premissa, né? Que ela precisa ser funcional, principalmente com relação ao próprio ser, e claro que é importante a comunicação entre os indivíduos, mas isso é um segundo plano, pelo menos o que eu percebi até agora aqui no canal, utilizando este livro aqui, ó, Gramática do Português Brasileiro, Atalíbia de Castilho. Esse livro é incrível porque ele é gigantesco, é uma bíblia praticamente, mas traz todas essas perspectivas, né, o que se entende por língua e por gramática. Então, continuando a partir do ponto onde eu parei no vídeo passado, que é o seguinte: objetos tão complexos como o cérebro e a língua do dia a dia não abrem espaço para as descrições exclusivamente analíticas. Com isso, os componentes dos sistemas complexos não são definíveis por si só, e sim através do relacionamento estabelecidos entre eles. Bom, esse conceito, todas essas palavras que ele traz aqui como sistemas complexos e coisas desse tipo, basicamente ele está tentando defender aqui, lembrando, estou tratando sobre gramática funcionalista. Então, o pressuposto básico o pensamento básico sobre gramática funcionalista é que a língua é complexa, ou seja, ela é um caos de certa forma. Ao mesmo tempo que ela é linear, ela também é não linear. Então, existe essa questão. A memória, por exemplo, não reside num nêuron, mas nas relações entre neurônios. O significado é determinado por relações dinâmicas entre os componentes do sistema, e com isso retomam sua força as afirmações de Saussure, que é considerado o pai da linguística, sobre a langue como um sistema em que tudo se entrelaça, e ainda aquela outra segundo a qual na língua não há senão diferenças. Ora, as línguas naturais ilustram igualmente esse comportamento, bastando tomar como exemplo uma transcrição da língua falada. Quando aplicados à oralidade, os princípios descritivos de corte clássico acabam por limitar-se a alguns restos, algumas estruturas estáticas que não representam um tremendo dinamismo de que é feita a oralidade. Então, aqui ele coloca que a oralidade é absolutamente dinâmica. O grosso da tropa, por assim dizer, é descartado dada a insuficiência da postulação teórica. Como esses eram os princípios disponíveis no momento em que tomaram vultos estudos sobre a língua falada, não faltou quem alegasse que essa modalidade não tem sintaxe, não é um objeto científico. E isso será tratado mais adiante no binômio oralidade e dinamismo, na real, né? Bom, então é basicamente isso que eu tinha para o vídeo de hoje, trazer
um pouco mais sobre essa visão de que os sistemas, de acordo com a gramática funcionalista, os sistemas não são lineares, ou seja, eles são dinâmicos, exibem um comportamento irregular e imprevisível. E assim finalizo esse tópico, né? No próximo vídeo quero começar a tratar sobre os elementos dos sistemas complexos e a exibição de relacionamentos simultâneos e que não são construídos passo a passo, linearmente, eles são adaptáveis e auto-organizados. Beleza? Então, fico por aqui e vamos continuar construindo essa playlist aqui sobre gramática, que resolvi escolher um livro extremamente teórico, na verdade, né? Ele começa tratando ponto a ponto sobre gramática de cada uma das possibilidades, para depois trazer, então, as perspectivas. Por quê? Gramática descritiva entende fonema de uma forma. Gramática funcionalista também entende fonema de outra forma. Gramática histórica de uma maneira e gramática prescritiva também, né? Então, dessa forma é possível entender a gramática de uma maneira um pouco mais elaborada, ou pelo menos de uma maneira um pouco mais ramificada, complexa, de diversos aspectos. E eu acho que isso é bem interessante para alguém que procura entender ou gosta de linguística. Eu fico por aqui, valeu!